A nossa aula de hoje é sobre o plano cartesiano ortogonal. Então é um assunto que vocês já trabalharam em outros anos, mas a gente vai ver agora com um pouquinho mais de profundidade. Então olha só, primeiramente o que são coordenadas cartesianas. Então o que é um plano cartesiano e o que são coordenadas cartesianas? O plano cartesiano ele é composto de dois eixos. Então olha só, no plano cartesiano um ponto fica determinado por um par ordenado AB. Então, como o nome já está dizendo, par ordenado. Se a gente inverter a ordem aqui, vai fazer diferença nas situações. Então, o plano cartesiano ele é determinado por dois eixos. O eixo x, que é o meu eixo horizontal, e que também vai ser chamado de eixo das abscissas, e um eixo y, que é um eixo vertical, chamado também de eixo das ordenadas. Então, por que é chamado de plano cartesiano ortogonal? Porque esses dois eixos formam ângulos de 90 graus, são perpendiculares, então são ortogonais. No encontro aqui desses dois eixos é a nossa origem, que é o nosso ponto zero. Então é o 0, 0, que é a minha origem aqui do plano cartesiano. Então, como eu falei, dado um ponto qualquer, então se eu falar que esse ponto aqui é o meu ponto P de coordenadas A e B, é o meu par ordenado AB. O A é o valor referente ao eixo X, ao eixo das abscissas, enquanto que o B é o valor referente ao eixo das ordenadas, certo? Então, só para a gente definir bem isso daí, A é a abscissa do ponto P, então é quanto que o ponto P vale em relação ao eixo das abscissas, e B é a ordenada de P, ou seja, é quanto que o ponto vale em relação ao eixo vertical, ao eixo das ordenadas. E AB, quando a gente coloca os dois, né, na forma de par ordenado, a gente chama de coordenada do ponto. Então, somente o A, eu estou falando da abscissa, o B, a ordenada, e quando eu coloco os dois na forma de par ordenado, são as coordenadas do ponto P. Algumas posições notáveis. Então, dado um plano cartesiano ortogonal, né, eixo x e y, nós temos aqui algumas observações importantes. Então, observem esses pontos e essas linhas aqui pontilhadas que eu desenhei. Esse ponto aqui, que é o ponto O, ele é chamado de origem. É onde se encontram os dois eixos e a coordenada dele é 0, 0. Então, ele vale 0 para x e 0 para y. Depois, esse ponto A, note que esse ponto A ele está sobre o eixo x. Quando isso acontecer, quando o ponto estiver sobre o eixo x, nós vamos dizer que a coordenada y dele é 0, ou seja, a segunda coordenada é 0. Ele está na direção aqui, né, do 0 para y. O outro ponto aqui é esse ponto B. Note que esse ponto B, nós podemos perceber que o ponto está no eixo y. Então, quando que o ponto estará no eixo y? Quando o valor para x for 0 e o valor para y, né, for diferente de 0. Também nós temos essas duas linhas tracejadas aqui, nós vamos chamar de bissetriz. Então, olha só, quando um ponto estiver na bissetriz dos quadrantes ímpares, nós dizemos que, se um ponto estiver então nessa bissetriz, ele tem o mesmo valor para as duas coordenadas. Então, o mesmo valor da abscissa é o valor da ordenada. Os pontos que ficam nessa bissetriz são os pontos do tipo 1 e 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ou menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3, e assim por diante. E por último, quando o ponto está na bissetriz dos quadrantes pares, ou seja, quando ele está nesse segmento aqui, nós temos essa propriedade. O valor da ordenada é o oposto do valor da abscissa. Então, se o ponto estiver aqui, ele vai ter coordenada negativa para x e positiva para y. E se ele estiver aqui ao contrário, positiva para x e negativa para y. Então, sempre são valores opostos. Então, são os pontos do tipo 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3 e assim por diante.
Quando ele fala aqui em quadrantes, né, ímpares e pares, quando nós temos o plano cartesiano, o plano ele pode ser dividido em 4 quadrantes. Então, apenas para a gente relembrar, esse quadrante aqui é o primeiro. Então, a gente sempre começa a contar desse quadrante e no sentido anti-horário. Então, esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, quando o ponto estiver aqui, né, ou nesse, olhando para esse pontilhado, ou aqui, ele está nos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro quadrante. E uma última ideia aqui, a ideia de ponto médio de um segmento. Então, dado um plano cartesiano, se eu tiver um ponto A de coordenadas x do ponto A e y do ponto A, então essa nomenclatura é só para indicar que esse é o valor do x do ponto A e esse é o valor y também do ponto A, e um outro ponto B de coordenadas x e y também, se eu quiser determinar o ponto médio do segmento. Então, dado o segmento aqui AB, né, um segmento com extremidades em A e B, se eu quisesse saber as coordenadas desse ponto aqui, que é o ponto médio desse segmento. É o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Então, se eu quisesse saber o x desse ponto médio e o y desse ponto médio, eu vou usar a seguinte fórmula. O x do ponto médio nada mais é do que a média entre o x do A e o x do B. Então, a gente faz o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2. Enquanto que o y do ponto médio é a mesma ideia. Eu vou fazer a média entre os valores do y. Então, y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. Se quisermos escrever isso daqui de uma única vez, nós podemos escrever assim. As coordenadas do ponto M é igual x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2 e y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. Vamos fazer alguns exemplos desta situação. O primeiro, bem simples, apenas para a gente rever alguns conceitos. Represente no plano cartesiano abaixo os seguintes pontos. Então, eu tenho aqui 6 pontos. A, B, C, D, E e F. E aqui o meu plano cartesiano. Então, olha só, o meu primeiro ponto, 4 e 2. Então, é 4 para x e 2 para y. Então, 4 para x, 2 para y. Então, o ponto estará aqui. Ele está na direção do 4 para x e na direção do 2 para y. Então, aqui fica o meu ponto A. Depois, o ponto B, 3 e menos 2. Então, ele é 3 para x e menos 2 para y. Então, o ponto fica aqui. Esse é o meu ponto B. Ele vale 3 para x menos 2 para y. Ponto C, 2 e 0. Então, sempre que a segunda coordenada for 0, o ponto está sobre o eixo x. Então, 2 para x, aqui, 0 para y, ou seja, o ponto está sobre o eixo x. Depois, menos 1 e menos 4. Menos 1 para x, menos 4 para y. Então, aqui fica o meu ponto D. Ponto E, 0 e 3. 0, como o valor do x é 0, significa que o ponto está sobre o eixo y. Então, ele está no 3 para y, ou seja, aqui fica o meu ponto E. E, por último, menos 2 e 1. Menos 2 para x, 1 para y, ou seja, aqui fica o meu ponto F. Então, só um último comentário, né? Com relação aqui ao ponto C e ao ponto E, é importante você lembrar sempre dessa ideia. Se o valor da segunda coordenada for 0, o ponto está sobre o eixo x. Se o valor da primeira coordenada for 0, o ponto está sobre o eixo y. Próximo exemplo. Determine o valor de A, sabendo que esse ponto aqui, 3A menos 6 e 7, pertence ao eixo das ordenadas. Então, você vai ter que lembrar da definição. Quando que um ponto pertence ao eixo das ordenadas? O eixo das ordenadas é o eixo y. Então, se o ponto pertence ao eixo das ordenadas, então ele é dessa forma.
A primeira coordenada dele é 0 e a segunda coordenada é o quanto que ele vale para y. Então, olhando aqui, eu já sei que o meu y é 7, mas isso daqui eu não vou precisar nesse exercício. Ele quer que você determine o a para que esse ponto pertença ao eixo das ordenadas. Ou seja, essa primeira coordenada aqui, 3a menos 6, tem que ser igual a 0. Então, eu vou resolver essa equação. O 6 que está menos passa mais, então 3a fica igual a 6. A vai ficar igual a 6 dividido por 3, que é 2. Ou seja, o A tem que ser 2. Próximo exemplo. Determine as coordenadas do ponto P. Então, olha só como que está definido aqui o meu ponto P. 3m menos 4 e m mais 6. Então, esse daqui é a minha primeira coordenada, a abscissa e a ordenada. Sabendo que o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, também de acordo com a nossa definição, se o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, significa que a primeira e a segunda coordenada são iguais. Então, a ordenada e a abscissa são iguais. Então, olha só. Se o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, então ele é da forma A e A, ou seja, a abscissa e a ordenada têm o mesmo valor. Então, eu vou montar de novo a minha equação. 3m menos 4, que é a minha primeira coordenada, tem que ser igual ao m mais 6. Esse m que está mais passa menos, esse 4 que está menos passa mais. 3m menos m igual a 6 mais 4, então 2m igual a 10, ou seja, m igual a 5. Só que veja que aqui não está perguntando o valor do m. Ó. Determine as coordenadas. Então eu quero saber quanto vale o ponto aqui, não o valor do m, mas eu vou usar esse valor agora que eu encontrei, substituindo o m aqui por 5. Então, o meu ponto P vai ficar 3 vezes 5 menos 4 e aqui 5 mais 6. Isso daqui dá 15 menos 4, 11, 5 mais 6, 11. Que era o que a gente já sabia, né? Que os dois valores tinham que ser iguais. Então, é o único valor para m que deixa essas duas coordenadas com o mesmo valor, é o m igual a 5. E o último exemplo, determine as coordenadas do ponto médio do segmento cujos extremos são os pontos A e B. Então, ponto médio. A gente vai usar a fórmula. O x do ponto médio é o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2. Nesse meu caso, 12 mais 4 dividido por 2. 12 mais 4, 16, dividido por 2, 8. E o y do ponto médio é a média entre as coordenadas y, ou seja, 1 mais menos 5 dividido por 2. Então, é sempre a soma, né? Se a coordenada for negativa, você tem que fazer a operação com número negativo. 1 com menos 5 fica menos 4, dividido por 2, menos 2. Portanto, o meu ponto M tem coordenadas 8 e menos 2. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um bom estudo a todos.